Hoje o close certo é que a maravilhosa Carmela Montanari, italiana, benvenuti. Grazie. Amor, eu te conheço há anos, a gente já Anos. trabalhou. Ela é consultora de imagem, especialista em autoestima hoje, mas já foi atriz, repórter, apresentadora. A gente trabalhou no Canal I. Exato. Muitos anos. Faz mais ou menos uns 15 anos que a gente se conhece. Se pá. Faz, 15 muito, anos, muito. E agora ela criou o método Inside Out, que eu vou querer saber como isso tudo funciona. Como você vai dar o close aqui? Me explica primeiro essa transição. Como que foi? Da TV para depois uma consultora? E essa coisa também de autoestima. Mulher, é uma loucura isso, hein? É uma loucura. Então, eu vou começar do começo pra gente entender. O que acontece, Giane? Quando eu tinha uns 4 anos, mais ou menos, a minha mãe se separou do meu pai. Bom, é bem do começo isso, Bem do então. começo, mas é porque eu vou acelerar essa parte só pra você entender. Eu não sabia. Só pra você entender. É porque tudo tá dentro dessa transição, você entendeu? Porque como você perguntou da transição, então pra falar da transição tem que puxar um pouquinho lá pra trás. Então assim, quando eu tinha mais ou menos 4 anos, minha mãe resolve sair do Brasil, pede a tutela pro meu pai fala ok, beleza. Minha mãe é antropóloga, museóloga e trabalhava em organismos internacionais. Ou na Unesco, ou na OIA, às vezes na ONU, dependia do país. Então, qual era a característica dessas mudanças? Não era assim, vamos passar 4 anos no Canadá. Não é assim, veja bem. Era assim, você chega num país, você desenvolve a missão. Quando a missão termina, você faz o report e vai para outro país fazer outra missão. Então, você chega num país sem saber o tempo que você vai passar. E isso muda tudo, muda tudo. Então, veja bem, nós ali, eu e meu irmão mais velho, eu ali de 4 a… Ali eu fui até uns 11, 12 anos nesse rolê. Mudando de país sem saber quanto tempo ia passar. Então eu já tinha uma estratégia de chegar e falar: oi, tudo bom? Nós somos brasileiros, não sabemos quanto tempo vamos ficar. Então eu dava uma mimetizada nos outros colegas de escola para ser aceita. Amor, mas em cada país é uma língua também. Como você faz isso? Você dá um jeito. Não, mas criança dá um jeito. Então não é só a língua, é o sotaque, é o jeito de falar, é a gíria, porque crianças são cruéis. Então, o que acontece? Esse músculo do pertencimento, que é uma coisa que a gente vai desenvolver ali, sei lá, com 13 anos, 14 anos, quando eu quero ser grunge, quando eu quero ser Paty, quando eu quero ser, sei lá, uma identidade. Nerd. Exato. Quando eu quero grudar em algum tipo de, exatamente como você falou, uma identidade social, eu fui desenvolvendo ali com 4, 5 anos. Porque eu falava assim, se eu for aceita do ponto de vista de imagem, depois eles vão descobrir que eu sou legal. Então, em 5 dias, tu nunca ia dizer que eu era estrangeira. E foi ali que eu entendi. Amor, tu pegava rápido, mas então, muito rápido. Então, o que eu fazia era… Não, a língua eu ia burilando, sim, óbvio. Mas essa percepção, mas isso que eu tô falando. Tipo assim, prende o cabelo pra cá, amarra o uniforme desse jeito. Eu fazia exatamente como as outras crianças faziam. E dali, aquilo suavizava a minha entrada nos lugares. E ali eu entendi que a imagem, ela é a diferença de fato entre ser feliz e não ser feliz. Não é algo superficial, frívolo, que você fala assim, o importante é a beleza interior. Mais ou menos. Porque esse código, essa ferramenta visual, ela pode fazer você ser aceito, não ser aceito. E eu não tinha muito tempo a perder. Na cara de todo mundo que fala que é supérfluo, que não importa. Exatamente. Toma! Mas eu aprendi na raça, né? Porque eu tinha pouquíssimo tempo. Eu não tinha assim… nos primeiros 6 meses eu vou me adaptar. Porque às vezes eu ia passar 7 meses num país. Então eu não tinha esse luxo de me dar o tempo de chegar, de conhecer. Eu não tinha isso. Então rapidamente eu achei maneiras de furar, de penetrar as primeiras barreiras sociais. E olha que criança é cruel às vezes, né? Então eu fiquei nesse rolê. Depois minha mãe casou com um francês. O teu irmão era assim também? O Gustavo também, essa percepção ou não? Mais ou menos, o Gustavo é mais tímido. Então, eu vinha com um facão cortando mato e o Gustavo vinha atrás. Entendi, catando. Exato, e principalmente, conservando as amizades, chamando elas pra ir em casa. Ele fazia essa parte, que essa parte não era muito boa. Entendi. Então, bom, beleza. Era uma duplinha, então. Uma dupla fantástica que funcionava muito bem. A gente sobreviveu por causa disso. Nesse meio do caminho, até minha mãe casar com esse francês que eu te falei, eu passei por guerra, eu passei por terremoto, eu passei por acidente de avião, eu fui morar com os índios na montanha, eu passei por coisas que não necessariamente você diz assim, vou levar meu filho para passar, não é? Mas a minha mãe é uma espécie de Indiana Jones, é uma coisa assim,
não é que ela é muito feminina, inclusive ela é uma das minhas referências do ponto de vista estético, mas ela é uma pessoa que não tem medo de absolutamente nada. Amor, depois de tudo isso, também com 2 filhos atrás, nas Exatamente, costas. exato. Uma coisa é tu ir sozinha, outra coisa é tu ir com 2 crianças. Às vezes a gente ia se refugiar nas embaixadas, porque o negócio estava punk. Então, assim, foi uma vivência completamente atípica. E que durante toda a minha vida eu pensava, quando que eu vou usar isso? Quando que eu vou usar isso? Então, Amor, por isso… você passou o que todo mundo vê em filme, a tua vida natural. Exatamente. Guerra, sei lá, no meio do campo, amor, coisa bonita, Paris, não sei o quê. Mas também o perrengue, você passou em Muito tudo. perrengue. Quando nós fomos morar na Europa, que eu achei que ia aliviar, né? A gente foi morar em Barcelona. O catalão se considera um país, vamos dizer assim, diferente da Espanha. Então, eles são super fechados. Então, na escola, Foi se lá agora falava que em teve, que eles catalão… queriam separar, não era? movimento separatista tem até hoje. E eles queriam se separar da Espanha, a gente estava no auge daquele movimento, que agora tá até um pouco mais diluído. E aí eu tinha que, tipo assim, matemática em catalão. Inglês de catalão, que é um dialeto, né? Eles consideram Sim. uma língua, mas é um dialeto. É super difícil. Quantas línguas você fala? Eu falo 5. Ah, tá. Falo Eu 5. não sei falar nem português direito, Não, gente, você fala super bem, não fale nessa isso. minha Não fale cara. isso. Então, assim, retomando a primeira pergunta pra você ver que eu não tô aqui divagando. O Não, fato, eu quero né? que você divaga mais. Pelo amor de Deus, que eu tô amando essa história. Eu não Então, sabia de nada disso, olha amor. que legal. E a gente se conhece há 15 anos, Olha que Diane. loucura. Pois é, faltou aquela conversa na van, né? Não a gente podia teve ter conversado mesmo. mais na van. É que tu não parava também de gravar, que nem uma louca, amor. Verdade, eu era bem doida. É. Mas enfim, aí, quando a minha mãe casa com o francês, vamos pra Espanha, aí caiu o muro de Berlim, daí eu estudava em escola pública, começou a lotar de gente que vinha da Europa do Leste, poloneses, ucranianos, húngaros, que não falavam uma palavra em espanhol. Então, assim, eu tive uma vivência muito pesada, gente que vinha doída, cheia de dor. Então, vamos dizer que assim, mesmo quando eu pensei que a coisa ia ficar fácil, não foi fácil. Né? Amor, você viu muita coisa forte, muito pequena muito também. pequena, muito pequena. Isso eu tava com 12, eu já tinha dado um rolê de 70 anos. Ela absorve muita coisa. Você não precisa explicar, ela vê, ela sente, entendeu? É uma parada forte isso. E aí, quando a gente tava mais adolescentezinho, assim, com 13, a gente pediu até pra minha mãe e pro marido dela, que é o pai da minha irmã, eu tenho uma irmã que nasceu em Barcelona, a Melanie. E aí a gente falou, poxa, a gente queria tanto ir pra um lugar assim, só parar. Escolhe aí o país que vocês quiserem, mas assim, parem pra gente ter assim uma vida normal, namorado, cortina, coisa de criança, gente né, também, normal. Que quer ter uma rotina. Pessoas normais. E aí nós fomos parar em Buenos Aires, e eles ainda diziam assim, Buenos Aires é ótimo, é igual ao Rio Grande do Sul, porque eu sou gaúcha, né? Ah, é? Eu nasci em Porto Alegre. É igual ao Rio Grande do Sul, e é igual ao Rio Grande do Sul. De fato, parece muito. E aí fomos morar em Buenos Aires, e em Buenos Aires eu bati meu recorde e passei 6 anos seguidos. Ali, eu dominei. Pero una porteña total. Mira, que muchacha linda. ¿Yo sé hablar un poquito? ¿En serio? Bueno, hablamos entonces. A gente tem que botar a legenda, louca. Bom, o fato é que em Buenos Aires eu falei, finalmente, sabe quando você finca a sua bandeirinha? É aqui. Eu finalmente era de algum lugar. Foi a tua adolescência lá, então? Totalmente. E na adolescência você se forma, né? Você vai criando esse prisma para o mundo na adolescência. Então ali eu me formo como atriz, né? Termino escola, me formo em cinema e começo a trabalhar como se eu fosse uma atriz de lá. Eu nem falava muito que eu era brasileira, Giane, porque eu achava que isso podia me prejudicar de alguma forma. Por quê? Porque já Dessa fazia… rixa Argentina e Brasil, Não, porque eu achava que as pessoas iam achar que eu ia falar com sotaque. E eu não falava com sotaque, eu falava super bem espanhol. Um preconceito, então, de você não ter nascido. Só pra pessoa não olhar ali no currículo e falar brasileira, nem chama. Sabe uma coisa assim? Sei, tipo, o gringo achando que a gente não sabe falar inglês. Isso. Sempre é o ticano. Mais ou menos, ticano, exatamente. nos filmes. Então, eu evitava esse ranço já de primeira e ia trabalhar como se eu fosse uma atriz argentina. Né, meu amor? Já, logo cedo. Sim, e aí, bom, tinha que ser, né? Eu fazia teatro e tal, e um dia me chamaram para um teste em português.
Não, mas eu tenho uma dúvida. Como que você foi entrar pra isso, pra teatro, essas coisas? Da onde veio isso? Então, Depois de tudo isso que você Depois viveu? Bom, uma coisa importante. O teatro, ele foi o meu maior alicerce emocional, psicológico, em todos os lugares que eu morei. A minha mãe teve o cuidado de me colocar em aulas de teatro em todos os países que eu morei. Porque eu era uma espécie de força da natureza. Eu pedia peruca em vez de boneca. Mentira! Eu sempre quis ser atriz. Sempre. Nunca, em nenhum momento houve uma dúvida, assim, de alguma outra coisa. Eu sempre quis ser atriz. Então, desde que eu comecei a falar, eu dizia que eu queria ser isso. Então, assim, a minha mãe sabia que eu precisava daquilo de uma forma vital. Então, em todos os lugares que eu morei, eu fiz teatro. Então, eu comecei a fazer teatro com 10 anos. Quando eu cheguei em Buenos Aires, que eu me formo em teatro, tipo assim, carteira Sim, da né, RT, DRT, tudo bonitinho. Ali eu já estava com 17, mas eu estava com anos de teatro já nas costas. Já tinha feito teatro profissional, inclusive. E aí, quando eu começo a trabalhar, eu começo a ir muito bem lá. O teatro na Argentina é muito sério. Você Aqui já não fez é? teatro? Não, sabe por que eu tô te dizendo isso? Sério do ponto de vista do público. Ah, tá. Porque você já esteve em cartaz, não Já. esteve? No Rio. No Rio. Você não tinha um friozinho na barriga pensando assim, ai meu Deus, será que o público vem? Amor, todo santo Todo dia. santo dia. Não era comédia, não era stand-up, não era isso no Isso. Brasil. No Rio, mais ainda. Em São Paulo, até a galera vai um pouco mais. A gente fica desesperado. Grudado no lustre do camarim, você fica. Ah, mas tudo bem. Se tivesse uma pessoa no teatro, Você vai fazer. maravilhosamente pra ela e agradecer. Muito obrigada por ter Isso, vindo. a gente faz. Só que na Argentina, tu não sente isso. Porque é lotado o O tempo inteiro. teatro enche. Maravilhoso. Enche e as pessoas vão pra ver o repertório do teatro. Por exemplo, assim, no meu bairro tem um teatro. Ah, está dando outra peça, vou lá ver. Entendeu? As pessoas. É uma cultura. Isso. Existe um apetite pra cultura muito diferente do brasileiro. E esse nervoso que o ator brasileiro passa ali contando o borderô, o argentino não tem. Borderô é o cachê do ator, porque eles Isso, pegam a traduzindo. bilheteria. Sei lá, a peça custa R$10. Desses R$10 vai tirar o preço do aluguel do teatro, das pessoas que Isso. trabalham. E o que sobrar é dividido para os atores. Então, tipo, é o que ele Aquela micra porcentagem que você vai ganhar. aquilo que ele ganha de dinheiro pra fazer Exato. aquela peça, às vezes, pra uma pessoa. Então, Feliz. exato. E aí, como eu ia bem lá no teatro, tava trabalhando bem. E aí, de repente, me chamam pra esse teste em português. Porque a minha agente lá sabia que eu era brasileira, evidentemente, e me mandou pro teste em português. Mas Aí era eu o quê? fiz Uma o peça teste. em português? Não, pra um teste de uma novela. Ah, tá. Uma novela sigilosa, ninguém falava o nome. Ia ser gravada lá. Só falava assim, o teste é tal, tá aqui seu texto. Aí eu entrei, fiz o teste, aí o cara terminou e falou assim, muchas gracias, Carmela, te chamamos. Te chamamos a gente te liga, que é o famoso, nunca mais vou te ligar, amor. Traduzindo. Parecia que era isso. 2 meses depois, eles me ligam, Giane. Eu já tinha até esquecido, né? Já tinha ido pro Brasil, férias, tudo. Tinha esquecido completamente, porque a gente faz muito teste. E aí, quando eu volto, eles me ligam. Eu me lembro no fixo, hein? Olha que louco. Eu atendi e falei assim, oi, Carmela, tudo bom? Precisamos falar com urgência com você. Você aceita fazer a novela Chiquititas? Aí eu, oi? Olá? Como? Eu não sabia que eu tinha feito o teste pra Você Chiquititas. não sabia o nome da novela, né? Não sabia. E aí, eles falaram assim, a gente só quer que você venha aqui, vai receber várias perguntas gravadas diante da câmera pra ver se realmente você sabe falar português. Falei, amor, eu sou brasileira. É lógico que eu sei falar português. Aí fui lá, passei nesse teste de português e fui a única contratada de lá. O resto do elenco Era tudo daqui. veio todo daqui. E aí as crianças, a Fernandinha, a Areta, todo mundo, foram pra escola, matriculadas lá. E aí aconteceu um fenômeno. Eu era local. Pela primeira vez na vida, eu estava recebendo pessoas que não conheciam o lugar. Aí eu dizia, almocem aqui, jantem aqui, subam aqui, desçam ali. Fazendo outra parte, né? Nossa, mas eu me achei muito nessa época. Porque, além de tudo, eu tinha 19 anos, ganhando em dólar, bem para chuchu. Era em dólar? Em dólar? Ah, guria, vou pra Argentina. Tava ganhando muito Dólar bem. tá o quê? 5, 6? Quanto que tá o Nessa dólar, época, amor? eu acredito que não esteja mais assim. Eu acredito que não esteja mais assim por lá. Mas eu peguei uma fase maravilhosa de Buenos Aires. É uma cidade lindo que eu lá, é é lindo. espetacular. Eu tenho amigas de anos lá, né? De toda a vida, que fizeram escola comigo. E aí, eis que a novela começa a fazer tanto sucesso no Brasil,
Brasil, porque a gente grava lá. Eu assisti essa novela, amor. É bem da idade. Eu amava. E a novela começa a fazer tanto sucesso, e quando eu vinha gravar as externas, porque a gente fingia que acontecia no Brasil. Então as externas eram sempre assim, passando pelo obelisco. Sim. Sabe assim, só marcos de que assim, no MASP. Tipo assim, eu tô tendo uma discussão com meu namorado, no MASP. Entendi. Pra tá na Pra falar que é cara aqui. que está no Brasil, em São Paulo. E aí a gente vinha gravar e não dava pra andar. Não dava pra andar em shopping, não dava pra andar no Ibirapuera. Aí eu falei, gente, eu acho que eu tô famosa, as pessoas estão me conhecendo. Você não sabia até então que Não tu tava? sabia, porque a gente morava lá, não existia rede social, a gente não sabia que a gente tava fazendo esse sucesso. E não passava lá? Não, Era lá só aqui. Passava Chiquititas Argentina. A gente gravava nos Mentira! mesmos estúdios. Não Sim. acredito, era um outro elenco, outro tudo. Outro elenco, outro tudo. Só que sempre um ano à frente. Posso falar, perderam. Não, lá é sempre um ano à frente. A gente é sempre um ano atrás. Eles faziam um ano, a gente fazia um ano. Eles faziam um ano, a gente fazia um ano. Ah, por que botaram a gente pra trás? Não, porque eles primeiro fizeram sucesso. Porque eles daí eram um dono da parada e faziam. Exatamente. Eles primeiro fizeram sucesso, o Silvio Santos que Entendi. foi lá e falou assim, pô, quero isso. Entendi. Aí eles falaram, eu vendo, só que eu só vendo se for gravado aqui. E foi assim que foi feito. Aí eu falei, pronto, abri um portal, eu finalmente, depois de 20 anos, eu vou voltar pro Brasil. Né? Desse rolê todo que eu dei na vida, agora eu vou voltar pro Brasil. Você tinha sempre vontade de voltar? Mas muito, porque o Brasil era o país das férias. Ah, entendi que vocês passavam as férias aqui. Absolutamente idealizado. O Brasil faz sol, no Brasil é quente. No Brasil se usa biquíni em julho. Não tem terremoto. Não tem terremoto. Não tem tempestade de neve. Não tem furacão, não tem neve. Não tem. Agora tem neve no sul. Mas assim, pelo amor de Deus, Nem é comparam. um gelinho caído no chão, né? Não é as coisas que eu peguei. Eu peguei menos 25. É tempestade de neve mesmo. Bom, então, o que aquilo era pra mim era o símbolo de um monte de coisa. Era um amadurecer, era o dar um passo. Então, finalmente, que eu venho pro Brasil, contratado do SBT, tipo, me achando. Amor, tinha que mesmo. Né? 19 anos. Me pagando pra voltar. Mas eu tava insuportável, nível master. Aí cheguei aqui, montei meu apartamento, disse pronto, agora eu vou fazer muitas novelas, vou fazer muito sucesso. Nossa, me ferrei, cheguei aqui. Por quê? Como assim? Por quê? Porque aqui as agências de ator são, assim, você vai num teste, são 150 pessoas. Lá você ia num teste, é 30 pessoas. Entendi. A concorrência é muito maior. É gigantesca. Eu acho que assim, Buenos Aires cabe, sei lá, dentro de bairro de São Paulo. Não, tô falando uma besteira, mas assim, eu tô dando um exemplo metafórico, né? De quantidade de pessoas desse meio. Nossa senhora, aí eu me ferrei. Eu falei, gente do céu, isso daqui… Outra coisa, eu cheguei na era Carla Pérez, que era aquela coisa, todo mundo com silicone, todo mundo com a rinoplastia. Eu, com esse rosto totalmente o anti-herói do que as pessoas estavam procurando. E foi muito duro eu não ceder aquilo. E isso também tá dentro do meu método hoje. O fato de você entender quem você é. E não ceder vai ter que pintar o cabelo disso. Vai ter que operar o nariz. Mas te pediram pra fazer alguma mudança não visual necessariamente, mas tinha uma coisa muito do tipo assim, ou eu era rica, ou eu era má, ou eu era má e rica. Não tinha muito… testes? Não tinha muito o que fazer. Que é uma bobagem, né? Caracterizar pelo estilo. A pessoa pode ser muito mais que aquilo. Não, mas é meio óbvio. Então vamos nessa pra isso. Não tinha… enfim. E aí tinha coisa do engraçado. Às vezes eu ia comendo pelas beiradas por causa da comédia, que também é um braço que eu vou bem. Bom, enfim. O fato é que eu bati ali numa coisa que… E aí SBT começou a comprar as novelas da Thalia. E parou de produzir. Porque as novelas da Thalia tocavam lá no alto, batia quase na bunda da Globo, desculpe o termo. Falar. E aí eles foram comprando uma atrás da outra e funcionou. E pararam de gravar. Aí acabou. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Vou voltar com o rabinho entre as pernas para Buenos Aires? O que vai ser de mim, senhor? E aí? Aí… Você pensou em desistir alguma coisa? Muitas vezes. Só que eu sou Áries ascendente Leão. Você é o quê, Jane? Câncer com câncer. Ai, que linda! Você sabe que meu marido é canceriano, Jura? né? Câncer ascendente que fofo, peixes. já gostei. Eu amo câncer, é o meu tipo predileto de pessoas, cancerianos. E aí… Por isso que a gente se deu bem sem saber, tá vendo? Exato. E aí, eu sei que assim, quando eu tava ali desesperada, falando, cara, eu vou voltar, a minha mãe falava, volta, Carmela!
você se deu tão bem aqui. E Ai, eu que assim, putz, não vou lindinha. voltar, não vou voltar. Não Você vou não fazer desiste? isso. Não vou. Aí, olha só, eu tava fazendo um espetáculo no Tucarena, no Teatro Uhum. Tucarena da PUC. E a produtora, um anjo na minha vida. A produtora me inscreveu no vestibular da PUC para um curso que chamava Comunicação em Artes do Corpo. Tira. E ela me escreveu, um dia me chamou pra jantar e disse assim, você tá inscrita no vestibular. Aí eu falei, tá, mas eu nunca estudei história brasileira, não tenho ideia. Sim. Não tenho ideia de nada. Você nunca tinha estudado aqui, né? Nunca tinha estudado aqui, mas eu não tinha ideia de nada mesmo. E outra, física e matemática era uma coisa assim, pensa numa pessoa atriz, né? Difícil pra mim. É. Eu falei, não tem condição. Eu falei, mal passei em física, né? Na escola. Eu sei o Não. que você tá dizendo. Você sabe, você entende. Aí ela pegou uns resumos, assim, de que ela tinha em casa, do ângulo. Falou assim, estuda isso e tal dia você tem o vestibular. Aí eu fiz o vestibular, passei no vestibular. Amor, mas você se vira super, né? Essas mudanças não é uma coisa tão Então, difícil pra você se pegar. truqueira, né? Truqueira. Amor. Mandei bem na redação e rezei. E ali, bom, entrei na PUC, Comunicação e Artes do Corpo. O que é isso? Comunicação? Comunicação e as Artes do Corpo. Dança, performance e teatro. Ah, tá. Como eu já era Nunca formada nem ouvi falar desse maravilhoso curso. esse curso. Eu amei, eu Mudou quero minha fazer vida, isso. mudou minha vida. Porque o teatro argentino é muito mental, é muito Sim. psicológico. E aí eu fui pro corpo, eu fui fazer performance, fui fazer dança, tive aula com os bailarinos da Pina Bausch, tive, assim, coisas incríveis me aconteceram dentro da faculdade. Fiz teatro Butô, teatro No, tudo do Japão, China, enfim, coisas incríveis. Ali eu comecei a chegar na cidade. E não fiquei com aquela cabeça do tipo assim, não tá dando certo. Não ficou pensando em coisas não legais. Exato, aquilo me preencheu, me deu assunto, me deu amigos, me fez vínculos, eu entendi a cidade, me fez entrar em São Paulo. Eu era uma estudante em São Paulo. E aquilo fez sentido pra mim. E ali no meio da história, um dia eu fiquei sabendo que eles precisavam lá de uma pessoa que tivesse bastante traquejo, que falasse várias línguas, para um canal americano. Ah, mentira! Vai vendo. Foi assim, chegou assim no meu ouvido, né? Aí eu fui pra dentro da SP Telefilmes, que é a produtora, conheci o Serres, que foi uma pessoa que nós temos em comum, que nós gostamos muito. E ali… Um beijo, Serres. Um beijo, Serres. Amamos. Amamos, sim, com certeza. Uma pessoa que me deu muitas oportunidades. E ali ele me largou no São Paulo Fashion Week. Eu acho que eu passei tanta segurança pra ele, que eu ia conseguir, que eu entendia de moda, que não ia ser problema nenhum, que eu ia me virar, que eu era atriz, que eu ia dar conta. E ele me largou com aquele microfone. Você tinha essa coisa, acho que de tudo isso, de não ficar com medo nos lugares ele que ia você fazendo as perguntas e eu ia dizendo sim. Sim. Produção. A maravilhosa. Coisa, né? Então, assim, aí como fiquei muito amiga dos meus câmeras, muito amiga. Que são maravilhosos. Que são maravilhosos, eles me apoiavam, eles me ajudavam. E aí, quando eu chego lá no São Paulo Fashion Week, primeira vez, eu não consegui fazer nada. Eu era barrada em todas as portas, fala. Você conhecia da moda em geral do Brasil, assim ou não? Então, é assim, eu não conhecia nada da moda brasileira. Eu venho de uma família de mulheres muito elegantes. Eu tinha uma tia morando em Milão, uma tia morando em Torino. Eu sabia o que era, eu entendia muito da moda internacional, mas eu não tinha, assim, ideia de absolutamente de nenhum código brasileiro. Nada, não tinha ideia. Tava estourado naquela época o Fashion Week, né? Super! Não, você avaliava pela quantidade de pessoas que desejavam ir. Lembra os brindes? Era uma coisa glamurosa, fantástica, maravilhosa. Eu amava. Devia ter, sei lá, uns 30 stands lá no Fashion Week. Era espetacular. Era assim, você via que tinha um investimento com retorno, né? Você via que aquilo ali estava funcionando. E aí, quando eu tô ali na Bienal, eu começo a ser barrada. Porque assim, não adianta simpatia no meio da moda. Escute isso, meu querido. Se você é simpático, não vai adiantar no meio da moda. Não vai. Você não vai conseguir, não vai, não é na simpatia que você ganha. Você tem que fazer uma coisa meio blasé, sabe? Aquela coisa da novela, tipo Zoolander? O que eu fiz, sabe o que eu fiz? Aí eu não fui na galera da moda. Eu cheguei pro Dr. Zakinak, que eu não sei se vocês vão lembrar, ele era o chefe de segurança da Bienal. E eu era um senhor de muitos anos atrás. Eu falei assim pra ele, estou sendo barrada em todas as portas.
Mas Eu você não tinha consigo. credencial, não tinha? Tinha, mas eles não deixavam entrar em backstage, porque ficava aquela Ah, fila. aquela muvuca. Entendeu? Você não era. Quem é você na fila do pão? Ninguém! Eu sei. Ninguém! Outra, eu ia lá tentar fazer assim, Hercovitch. E não tinha, não tinha o que falar. Menina, eu não conseguia fazer nada. Nada. Eu só tinha imagem de pessoas passando e o Miltinho e o Luiz, meus câmeras, me dizendo, cá, vai passar, você vai ver, você vai conseguir. Bom, aí, quando eu fui falar com o Dr. Zaknak, eu falei assim pra ele, eu estou sendo barrada e eu preciso demais dessa oportunidade. Eles me deram essa oportunidade, eu quero acontecer. Aí ele disse assim, só um minutinho, qual é o seu nome? Eu falei, Carmela. Aí ele falou, só um minuto, o fulano de tal, copia? Ele passou meu nome pra todos os seguranças. Mentira. E falou assim, se barrarem essa menina, ela vai me ligar no meu telefone pessoal. Me deu o telefone pessoal dele e falou assim, se qualquer pessoa te barrar, você me liga. Amor, ela foi no cara certo. Ah, meu amor, eu virei onipresente no outro dia. No outro dia era só eu. Eu vinha vindo carregada e abrindo as portas assim, ó. E abrindo as portas. Pá. E ali, às vezes eu chegava antes das roupas nas araras, Viane. Menina, tu é danada. Por quê? Porque até a própria assessoria de imprensa disse, gente, como é que essa menina entrou aqui? Mas aí parecia que eu tinha uma produção, um negócio retumbante que já agendou antes. Por quê? Porque os seguranças todos sabiam o meu nome e me chamavam de senhorita Carmela, não pensa não. Ai, que graça. Foi maravilhoso. Ali eu entrei. Ali de uma semana, ficou quase 8 anos, né, Dé? Quase 8 anos. Maravilhosas as matérias. Meu amor, você dominava com uma maestria. Mas ali. eu surfava, nadava crawl de trás. Outra pessoa muito importante que foi, eu sempre gosto de falar dele, é do Etel. Quem é o Etel? O Etel, ele é da MKT Mix. Ele também foi uma pessoa muito importante pra mim. Eu sempre falei, ele foi meu primeiro amigo ali. Eu falava assim, eu quero fazer… Eles não me deixavam entrar em lugar nenhum. Naquele dia tinha a Cavaleira e ele me deixou entrar. Então, assim, são pessoas que até hoje são minhas amigas. Eu fiz grandes amigos no meio da moda. E o mais importante, trazendo para o nosso assunto aqui, é que ali eu tive a fundamental experiência de entender que a moda é algo inteligente. É algo que está a nosso favor e não contra. A moda não é um negócio para você emagrecer 2 quilos para caber numa calça. A moda é algo que está para te servir, para contar a sua história. Então você vai falar com aquelas pessoas espetaculares, né? Grandes criadores, e eles estão dizendo assim, tem um bolso, porque ela viaja. Esse tecido não amassa, porque essa mulher é prática. Então você vê que existem né? cabeças fenomenais pensando naquilo. Não é algo assim do tipo assim, vi na vitrine. Não, existe uma inteligência, uma emoção, um sentimento, um cuidado atrás daquilo. E aquilo fez a minha cabeça fazer assim, ó. Então, você nunca tinha trabalhado como repórter e nada até então? Não. Minha mãe te jogaram na Toca do Leão, no Fashion Mas Week. eu fui que fui. Pá! Fui que fui. E foi ótimo pra mim. Agora eu vou te falar, eu vi você falando assim, qual o conselho que você dá pra uma pessoa que tá num momento desse, que quer fazer acontecer, que quer trabalhar, mas às vezes leva um não, você não pode entrar e desiste. Tipo, não é pra mim, se sente mal, fica se vitimizando. Você nunca se vitimizou em nada. É que assim, ó, talvez, porque como eu fui uma criança que não tinha ninguém muito olhando pra mim, você tinha que viver. Pra eu poder fazer uma cena de, ai, tá doendo. Eu não tinha ninguém pra olhar, então eu não fazia. Entendi. Então isso também me ajudou a me dar um traquejo, que é do tipo assim, mas não tem ninguém me olhando que vai poder me ajudar se eu me jogar no chão aqui e dizer que tá difícil. Vou ter que me virar. Então isso me trouxe. E na verdade, às vezes, um não, ele também é uma oportunidade. Porque me fez entrar de um jeito na coisa que eu fiquei Você comeu aquilo, né, amor? Anos lá dentro. Porque eu comecei muito por baixo lá. Eu fui indo, aos poucos. E isso, então você viu que os nãos que me deram, me trouxeram grandes oportunidades. A gente fez o que é hoje, né? Exatamente. Então foi muito legal. Então assim, voltando de novo… Não só em São Paulo, em Rio também. Você foi pro Rio também. Fiz todos do Rio. Dominava a moda, amor. Amava. Carmelita, entra aqui. Isso. Já passava pelas portas, galera, você não vai vir aqui? Eu falava, gente, como mudou, não é mesmo? Enfim, e ali, bom, passou. Quando eu termino, depois, quando eu saí do I, eu ainda apresentei um programa de beleza na Gazeta, que inclusive, eu não sei se você vai lembrar, eu estava gravando uma matéria uma vez dentro de um salão de beleza e você entrou nesse salão, não sei se você estava saindo do salão, a gente se deu um beijo. Wesley. Pode ser. É verdade. Você lembra disso? Lembro. Era pra Gazeta?
Eu apresentava esse programa na Gazeta, que era É só de maravilhoso, beleza. eu adoro a Gazeta, vários programas Era incríveis. cabelo e maquiagem, era isso que eu falava. Quando termina tudo isso, o que acontece comigo? Eu tenho uma bagagem de vida daquela criança que passou por tudo aquilo. Eu tenho esses anos de experiência de um olhar de dentro da moda e eu tenho esse ano aonde eu mergulho no mundo da beleza, né? De cuidado com o cabelo, papapá. Aí eu falei, Da delicadeza. Exato. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Eu só jogava isso no universo. Meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Que eu começo a jogar isso no universo. Eu sempre falo, a vida é à la carte. Você pede e vem, né? As ideias estão aqui, as coisas estão aqui, você precisa pensar. Mas você tem que querer pegar alguma coisa, né, Exato. amor? Você tem que botar um tônus nessa sua vontade também. E ali, quando eu tô falando, eu tô Amor, você tem que fazer palestras, tá? Eu faço palestras. Ah, me leva nenhuma pra assistir? Eu não, claro. você nunca me convidou. Mas Gianni, não seja por isso. Também tô na pandemia, agora sim. Agora vai voltar. E aí, bom, quando eu paro e estou com toda essa bagagem, me liga uma grande amiga minha, que é uma grande atriz de teatro. Carmela, peguei um papel na Globo. Me ajuda, pelo amor de Deus, que eu quero chegar lá que nem uma estrela. Mas não quero que fiquem pensando que eu sou uma suburbaninha, não. Não, mas como assim? Peraí. Ela, pessoa física. Ela, pessoa física. Não ajuda com um personagem, nada, é com ela. Não. Ela queria chegar tipo estrela no Projac. Ela queria chegar chegando. Chegando. Aí eu falei assim, se depender de mim. Ela não queria ter esse processo de crescer. Não, ela queria falou chegar assim, eu já quero chegar bem. Entendi. Porque ela já é uma atriz que já tinha uma maturidade. Ela não era uma pessoa que estava começando. Ela tinha tipo 20 anos de teatro em São Paulo. Sim. Entendeu? Não era assim. Sim. Não era uma menina da malhação. Sim. Bom, aí eu fui na Renner. Comprei umas roupinhas assim, tipo… Isso, ela era uma amiga que queria ter ajuda consultoria. Amiga da vida. Mas ela não me pediu uma consultoria. Ela me pediu a coisa porque eu era atriz de teatro que entendia de moda. Sim. Entendeu? Então ela pediu pra mim. Ficar mais descolada e tal. Isso. Aí eu fui lá. Fiz umas comprinhas bem pequenas na Renner e misturei com as roupas dela. Aí eu fotografei com aquelas máquinas digitais, né? Sim. Porque na época, 2012, era assim. E aí fiz uma espécie de um quebra-cabeça. Falei, isso com isso, isso com isso, isso com isso, isso aqui jamais com isso. E isso, as coisas aqui, todas essas com essas. Montei a malinha bem direitinho, foi pro Rio de Janeiro. Com as fotinhos bonitinhas. Maravilhosa, me liga um dia. Carmela, você não tem noção. Esse negócio funciona, tá todo mundo me perguntando aonde que eu comprei, como eu sou linda, como eu sou elegante. Aí eu falei, você não fala que foi na Renner. Você não fala que foi na Renner, você fala que você comprou em Nova York. Mas isso é tão ridículo, né? Mas, Posso falar? Não é. Eu sei, eu te entendo. Não é. Mas tem uma… Qual é o problema? Eu acho tão tonto não achar que é legal porque não é de fora. Mas deixa eu te explicar. Eu tô criando uma coisa que ela me pediu e eu falava assim… Não, eu entendo, eu não tô falando, mas eu acho ridículo dos outros acharem por ela falar. É da Renner mesmo, de achar que não é legal. Sim, tão é que bobo. Hoje em dia isso não existe mais, porque nós caminhamos ali quase 10 anos. Mas agora tem cada vez menos, ainda mais porque a Renner tem os fashion hunters maravilhosos. Então assim, ok. Mas na época, vamos dizer, era uma loja de departamento que não tinha tanto, né, prestígio. Sim. E ali eu falava assim, fala que você ganhou, que você comprou lá. Eu sempre falo assim, Nova York é tipo um buraco negro da moda, né? Você fala, comprei em Nova York, dane-se, qualquer coisa. Bom, aí, cara, olha, o negócio deu tanto certo que ela casou com o diretor. Mentira! Ela foi de Interlagos pra um loft no Morumbi e ficou contratada há anos. Depois me conta quem é, tá? Tá, uma super carreira. Aí eu falei, gente, acho que esse negócio que eu faço funciona. Eu acho que tá dando certo. E ali ela começa a me indicar, eu começo a atender algumas pessoas, tudo muito timidamente. Eu tinha muito medo de que as pessoas confundissem a Carmela atriz com a Carmela consultora. Então eu fazia tudo com muita parcimônia. Comecei a atender algumas pessoas e ali até que eu atendi um cara de agência de publicidade. Não te levassem a sério. Isso. Eu falava assim, ela não é nem atriz, nem… Eu achava esse híbrido, achei que não fosse funcionar. E ali, quando eu atendo um cara grande de agência, falou assim, cara, você mudou a minha vida. Só que você não tem um site, cartão. Que alguém te indicou pra esse cara que era um bambambam de uma agência de publicidade, Eu fui indo no boca a boca. Sim. E ali ele falou assim, você não tem site, não tem nada. Paqueteiro, né, amor? O cara é da agência. Aí ele falou assim, vou fazer tudo aqui na agência. Aí eu falei,
Maravilha! Aí ele fez toda a minha parte de comunicação visual e a partir de ali eu loto a minha agenda. Ai, que Loto num nível que maravilhoso. eu não consegui, nunca mais fui num teste. Então ele mudou a tua vida também. Mudou a minha vida também. Exatamente, é porque assim, são pessoas que vão pontuando a nossa vida, vão acontecendo, vão nos dando força, vão nos reconhecendo, nos dando feedback, né? Vai Sim. empurrando. E ali eu entendi que eu tinha algo que não se assemelhava a nada. Porque não é um personal stylist, Sim. não é um consultor de moda exatamente. E por isso que eu coloco que é a especialista em autoestima. Porque eu tô cuidando muito mais da parte emocional, das Então, feridas. chegou do no que- ponto que eu quero. Exato. Como que funciona? Por exemplo, eu te ligo. Marco um apontamento, sou um novo cliente. Como que funciona essa etapa? Você conversa com a pessoa para ver se você aceita ou não aceita, porque também tua agenda é lotada. Você faz um pré-trabalho antes, como que funciona? Então, a primeira coisa que eu sempre digo é assista os meus vídeos. Porque a pessoa, eu digo assim, você vai passar pela experiência mais profunda da sua Os de vida. consultoria, é Eu isso? tenho os meus vídeos no meu site. De consultoria. Tá. Principalmente de feedback. Tá. Os meus clientes falando de mim, que é muito mais Entendi. poderoso do que eu falar de mim. Sim. E ali, eu sempre falo assim, vai lá assistir pra você entender que não é roupinha. Eu não vou comprar roupa pra você. Eu vou comprar, mas isso é o de menos. Eu entro na vida das pessoas com um guarda-chuva tão grande que é assim, ó, com 80 anos, essa pessoa vai lembrar de mim. Todos os dias. Todos os dias. Quase uma terapia também. É uma transformação. É isso que esse termo, inside out? O isso? inside out é porque é o inside and out. Então, primeiro eu cuido do inside e depois do out. Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço assim, você tem que entender que esse processo é profundo. E você tem que concordar comigo, porque nós vamos fazer um mergulho que there's no turning back. Não tem como voltar. Quando você tá lá no meio do mergulho, você vai falar assim, quero voltar. Não tem como. A gente vai ter que mergulhar pra ir. É como se eu tivesse com uma lanterna nos porões da alma. Eu vou atrás de tudo. Eu falo, nossa, isso aqui é mecanismo de defesa. Ah, isso aqui é auto-boicote. Nossa, isso aqui é ferida. Você tá com uma super qualidade escondida atrás dessa ferida. Então, eu vou atrás de tudo. Eu rastreio tudo. Eu faço um mapa de arquitetura emocional. Para o exterior depois. Pra resolver que a pessoa tá se sentindo no eixo, muito bem, feliz, aí ela opta. Se ela continua só assim, porque às vezes ela não tem interesse em fazer a parte estética, ou ela segue pro estético. Daí tem compras, análise de guarda-roupa. Então são 2 fases. 2 fases. Em quanto tempo mais ou menos leva uma fase, a primeira fase? A primeira fase eu chamo de heart, que é o coração do atendimento, e são 2 encontros. E depois, se ela for para as estéticas, são mais 4 encontros. Em 2 encontros você já faz todo esse Menina, mapeamento? Eu não preciso mais do que 6 horas com a pessoa. Eu fico 3 horas no primeiro dia, depois eu passo uma semana para fazer o mapa. Às vezes eu tô com 2, 3 hearts numa semana, mas eu fico sonhando. É como se eu me grudasse num cordão umbilical contigo e ficasse assim, sentindo as tuas dores, porque a minha formação é de atriz. Então assim, durante 30 anos da minha vida, eu fui outra pessoa que não era eu. O tempo inteiro. E você estudou outras pessoas também? O tempo inteiro eu era outra pessoa que não era eu. Então eu me conecto, assim como eu me conectava com os meus personagens. Só que de um ponto de vista que é assim, se tu for num psicólogo, você vai ser analisado, né? Se tu for abrir teu coração para uma amiga, ela vai te dar um conselho. Sim. O meu não é assim. O meu é do ponto de vista emocional. Então, por exemplo, para eu fazer um serial killer, eu preciso amá-lo profundamente, sem julgá-lo, sem julgar. E é isso que eu faço com os meus clientes. É como se eu os amasse profundamente. É uma relação de emoção mesmo. Então, assim, eu não julgo, e ali eu vou entendendo a pessoa sem nenhum tipo de critério de julgamento. Então, eu consigo entrar em outras camadas. Porque a pessoa começa a soltar coisas que ela nunca nem verbalizou em voz alta. Ela nem sabia ela nem sabia que aquilo era importante. Que alguém falou do cabelo dela na fila da escola. Ela nunca falou isso em terapia. Mas, nossa, isso... Eu faço o mapa. Falo, nossa, isso aqui tá ligado aqui, que tá ligado aqui. É uma loucura. Mas o fato é que eu preciso de 3 horas para montar o mapa. E depois eu passo uma semana, vamos dizer assim, digerindo aquilo. E em uma semana eu faço a entrega. E na entrega eu falo assim, olha, tá aqui, ó. Essa aqui é como se fosse o seu avesso. E ali, através desse avesso, você fala, nossa, isso aqui tá descosturado, vamos costurar?
Nossa, isso aqui tá machucado, vamos arrumar? Então eu entro com um plano de soluções emocionais. Porque você acha que, então, a pessoa, às vezes, ela tem um problema de se mostrar na sociedade por feridas internas, Não só, emocionais? às vezes, por exemplo, tu pode estar ganhando mal, tu pode não estar sendo reconhecido, tu pode não estar gozando, tu pode não estar te relacionando As bem. pessoas chegam a falar assim? Eu não sei gozo. eu sei de absolutamente tudo das pessoas que Maravilhoso. me acessam. Porque assim, porque sexo é vida, porque a libido tá ligada a dinheiro, porque eu preciso saber de tudo pra arrumar. Então, às vezes é assim, é como eu me relaciono com o meu corpo, que isso também, por exemplo, assim, o fato de eu assim, eu não aceito a minha celulite. Isso pode, de alguma forma, te inibir, assim, quando você tá falando em público, porque você tá pensando numa coisa que te… Entendeu? Te trava. Então, assim, eu vou atrás de todas essas emoções, tanto as mais superficiais quanto as mais profundas, pra deixar a pessoa, assim, ó, no máximo volume de si própria. E ali ela finalmente vai ser ela mesma. Então, quando eu visto ela, eu não visto ela da moda, eu visto ela dela mesma. E ali, quando ela se vê no espelho, ela fala: caramba, eu tô vestida de mim mesma. É muito louco. Tá, o que é mais difícil? Homem ou mulher na hora de vestir? Ou na hora de fazer esse tratamento que você faz? Que é um Sim. tratamento. Você fez uma pergunta muito interessante. Porque, assim, os homens são mais fáceis de vestir. Porque eles aceitam tudo que eu falo. Ah, é? Eu falo, pendura essa árvore de Natal na cabeça. Ele fala, beleza, se você falou que… Entendeu? Entra Jura? num sistema de confiança maravilhoso. Homem é muito fácil de vestir. As mulheres começam, não, mas essa manga… Ai, mas… mas eu não uso muito azul desse tom. Mas, na hora, você tem um processo de pré pra depois chegar nesse, que é o pós. Por isso que o pré, qual que é o mais fácil das mulheres abrirem? O pré, os homens são mais difíceis. De se abrir. Eles têm muita dificuldade. Eles não têm… É nítido que os homens foram criados com menos ferramentas emocionais. Como se a emoção do homem não fosse importante. Ou como se ninguém de fato estivesse interessado se tá doendo. Que você não interessa então ele deixa se de você lado. tá doendo. Então ele tem muita dificuldade de se conectar lá. Então ele passa muito rápido. Eu falo assim, volta, mas me explica de novo. Então eu fico indo até eu conseguir o que eu preciso. Então, por exemplo, na primeira etapa, os homens oferecem mais resistência. E as mulheres estão muito acostumadas a falarem de si próprias. E na segunda, as mulheres às vezes oferecem mais resistência. Mas isso é tão individual, Jane, porque assim… Sim, cada um é um. Cada um é um, exatamente. Agora, por exemplo, eu fiz a primeira etapa com você. Tá. Aí você já me dá o diagnóstico. Olha, eu vejo ferida aqui, não sei o que, não sei o que. Quanto tempo leva, ou é logo em sequência, que você vai me fazer a parte exterior? Aí eu aceitei continuar com você, que você falou que tem um aceito depois. Imediatamente. Mas não tem que consertar isso em mim? Não, porque eu já vou entrar… Porque no dia do Heart, na entrega do Heart, no segundo encontro do Heart, que é a conversa, eu já entro com um plano de soluções emocionais. Você já vai dando o que ela precisa. E ali a pessoa já tá… Ela vai pro estético já pedalando numa nova bicicleta. Ela já tá num momento diferente. Porque o que ela tá vendo também porque aquilo. o que eu tô propondo é fazer isso aqui, ó. Ah! Nossa! Gente, eu não tava vendo. É isso que eu faço. Não é assim… cavar, machucar. Não, é a pessoa, é o eixo. E às vezes o eixo ele tá aqui, às vezes ele tá aqui, entendeu? Então é isso, às vezes eu vou imediatamente, às vezes eu faço o Heart online, aí a pessoa vem, por exemplo, de BH, vem se atender aqui comigo, pra fazer as presenciais. Aqui? Em São Você Paulo. não vai pra lá? Muitas vezes eu vou, mas aí é assim, eu só vou atender a longo prazo em lugares diferentes de São Paulo, quando eu tenho alguma rede de apoio, porque eu tenho um filho pequeno. Daí não Mas dá. agora, recentemente, eu fiz a minha primeira viagem a trabalho, fui pra Curitiba atender uma cliente maravilhosa, que eu amei atender. E eu fui sozinha, fiquei em hotel, tendo tanto tempo pra mim, sem cuidar de filho. Imagina, ainda mais agora, né? Com foi uma filho loucura. pequeno. Eu falei, gente, um café da manhã. Um café da manhã que eu não tenho que servir ninguém, é só pra mim o café da manhã. Foi muito louco. Quero voltar. Amei. Foi muito legal. Na parte externa, na parte interna, cada um tem um problema tal, que eu acho que deve ser difícil quando alguém liga querendo uma consultoria, achando que é aquilo que vem na televisão, que é uma transformação. Isso. Eu acho que na hora que você deve falar, eu acho que você deve ter muita pessoa que eu não vou me abrir pra você. Sei lá, deve ter eventualmente. umas pessoas que não querem, até porque tem medo de se machucar, de externar, sei lá, alguma coisa assim. Sim. Agora, na parte do visual, cada um tem uma opinião também, né?
fica legal, não fica. Difícil essa parte de você mudar a pessoa a entender o que poderia ficar melhor nela. Mas isso também é um caminho. Porque, por exemplo, se a pessoa aceita vir pra mim, ela já tá me dando… É como se ela estivesse me entregando nas mãos O material que é o corpo dela. Exato, ela tá confiando em mim. Ali é uma coisa do tipo… E eu confiando nela. E eu confiando nela. Então, assim, o fato da gente já ter andado até aqui… Quando a gente chega lá nas roupas, quando ela já tá molinha. E ali eu vou dizer assim, seu corpo é lindo, seu corpo é perfeito, você tem o tamanho ideal. Mesmo que a pessoa queira perder muito peso, enquanto ela perder peso, ela vai estar se achando maravilhosa. Sim. Entendeu? Então, assim, porque a grande questão que eu faço, talvez, é tirar essa chibata interna que a gente tá sempre se autoflagelando, né? Eu abaixo muito essa voz. E ali você começa uma postura que você vai levar pro resto da vida, que é uma postura de autoacolhimento mesmo. De falar, nossa, mas eu já sei por que eu faço isso. Eu já sei, eu já entendi o meu mapa. Ela já conecta. Exato. Teve algum caso, assim, mais difícil ou mais fácil? Eu tive casos bem cabeludos que eu conto nas mãos. Assim, tipo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 cases que foi assim, tipo… Meu Deus do céu. Mas eu não avisei você que era assim, tipo, já tive. Só que assim… O que eu posso te dizer de interessante sobre isso é que mesmo os casos mesmo as pessoas que gastando o dinheiro que gastaram investindo no meu trabalho e que mesmo criaram resistência, porque às vezes a pessoa contrata para criar resistência, o que é muito interessante. Como assim? É que nem quando você compra um casaco de $1 milhão e não usa. Entendeu o que eu tô falando? Tem pessoas que têm quase fetiche em não usar alguma coisa. Né? Tem pessoas que são assim. Nossa, amor, eu sou difícil de gastar. Quando eu gasto, caralho. Então, mas eu quero usar e abusar, eu quero que pois aquele negócio renda. Mas tem um monte de gente que não usa coisas que compra. Nunca usou. O teu trabalho por comprar. Nunca usou. Tipo, não entendeu exatamente. Só que ali, o que acontece? Mesmo as pessoas que me oferecem resistência, e é o que eu te falei… de aceitação disso. Em centenas, eu tenho 5 casos pra contar assim. Em 1 ano e meio, 2, eu vejo a pessoa fazendo a curva. Aí eu falo, caiu a ficha. E ela sempre volta pra mim e fala, Carmela, muito obrigado, eu entendi, eu demorei, eu tava resistindo, olha, eu consegui. Que maluco. E aí ela já tá pronta pro refresh, que em 2, 3 anos eu sempre faço um refresh, porque você vai chegar em todos os objetivos que você quiser, e depois que você chegar nos objetivos que você sonhou, nós vamos pra outro, né? Tem que ter mais então, um. Então eu te recoloco. Sempre quando você começa um atendimento novo, uma pessoa, quais são as expectativas dela em geral, assim? Da maioria das pessoas quando te procura? Acho que eles querem, eu queria ser assim, queria ser assim. Qual é a expectativa que a pessoa te procura? Bacana. Então, agora a gente tá vivendo essa coisa tão cruel das redes sociais, onde a gente se vê nos filtros e a gente se acha tão mais linda ali, né? Perfeita. Não tô falando da Gianna Albertani, que é top model. Tô falando com você, amigo, que tá me vendo em casa. Eu uso filtro pra cacete também. Ela não. Filtro. Você não. Mas eu tô falando assim, vamos dizer assim, é uma chuva torrencial em cima de nós, de coisas que nós nunca seremos, né? Então, tipo assim, eu tô acordando às 8 da manhã pra trabalhar e tem uma pessoa com suco verde em Trancoso falando assim… Ai, que sol bonito. Você fala, minha vida é cansativa. Ai, acabei de fazer meu Cooper. Exato. Pago, suando, tomando aguinha de coco. Exato. Então, o povo é muito milionário no Instagram, então, é uma coisa impressionante. São riquíssimas e muito alegres e felizes. Lindas. Muito alegres e felizes, inclusive. Então, assim, como tudo isso, na verdade, é mentira, às vezes essa moça tá fumando um cigarro na Vila Olímpia com a gente e postou essa foto e foi com um fotógrafo fazer essas fotos em Trancoso a semana passada, entendeu? Na verdade, nem sei se isso é mentira. Então, na verdade, a gente é enxurrado de uma coisa que é um monte de mentira. É um monte de mentira. Não é assim que faz. Então, assim, a grande sacada da ideia aqui é quando você entende que você fala assim, cara, não vai nascer nunca mais uma pessoa. Nem 100 anos antes, nem 100 anos depois, nem nunca haverá. Você é único. Exatamente. Quando você entende isso, é ali que as coisas começam a mudar pra você. Porque daí você não deseja mais ser de um jeito ou de outro.
Então, quando você me fez uma pergunta que eu acho que era do tipo, qual o que as pessoas, a expectativa das pessoas, quando né? Então, procuram. as pessoas às vezes elas perguntam assim: você faz coloração pessoal? Você faz Coloração? coloração pessoal, ele é um negócio que vê qual é a cor que bate melhor na sua pele. Os personal stylists fazem bastante isso. O tom que fica legal com você? Existe muito isso. Aí eu digo assim: olha, esse é um trabalho que não funciona dessa forma. Nossa, esse pessoal é bem formado, eu nem sabia que existia isso. Coloração? Mas tá super na moda. Nossa, eu sou muito antiquada, eu não sabia nada disso. Então, agora é um diferencial do personal stylist. E eu não faço porque, assim, eu sempre acho que a pessoa fala assim, ela já paga boleto. Ela já não sabe se vai voltar viva, se ela mora no Brasil, né? Então, eu acho muito arbitrário. Apesar de eu achar que isso é uma ferramenta maravilhosa, eu uso. Mas eu nunca uso no não. Eu nunca digo assim, você não pode usar paletras frias. Eu nunca uso isso. Eu sempre falo assim, essas cores te amam. Então, eu vou trabalhando no sim, no sim, no sim. Isso é uma coisa do teatro. Para uma cena acontecer, você tem que estar sempre no sim. Você sabe disso? Sim. Se alguém te joga uma coisa, você ensaiou uma coisa, mas se o cara entrou com um copo d'água que não era, você tem que aceitar aquilo. Nossa, tá boa a água. Você vai aceitar a água, né? Não ter um bloqueio cagar tudo. Isso é uma visão muito do teatro. Então, eu sempre ofereço a experiência que a pessoa vai ter comigo, apesar de ser profunda, ela é leve. Ela é divertida, porque eu tô sempre brincando no sim. Então, por exemplo, sei lá, uma cor caque não fica bem na pessoa. Mas é só a gente colocar um colar que já ilumina melhor o rosto dela e já o caque não derruba ela e acabou, pode usar caque. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu nunca entro com essas paradas que são muito técnicas da moda. Não tem regra. Não tem regra. A regra é contar uma história. Qual é a sua história? De que forma você vai entrar numa sala e eu vou entender que você é uma pessoa bondosa, generosa, amiga dos seus amigos, confiável, que é o que você é. Sem eu pensar aqui, entendeu? Sim, transmitir isso. Isso. Você acha que as redes sociais trouxe muito dano, assim, nas pessoas com a sua autoimagem? Você sente isso com o teu trabalho? Você acha que isso atrapalhou muito as pessoas se aceitarem e trouxe muito problema emocional? Trouxe muitos problemas emocionais, isso é evidente. Nós todos, eu inclusive, fico muito, de alguma forma, todos nós estamos escravizados nessa dinâmica, né? Todo mundo que diz que não está, de algum pé você tá lá, né? Não tem como. Você, de alguma forma, segue essas regras. Só que agora, o que as pessoas querem, de alguma forma, elas querem parecer alguma coisa, como você me disse. Parecer alguma coisa. Então, olha o meu trabalho. Além de fazer ela se encontrar, eu tenho que desconstruir o que ela achou que era bom para ela. Que ela acredita naquilo. Não necessariamente era bom para ela. Eu falo, mas por que tu tá indo para cá se o teu caminho é aqui? Você tá perdendo tempo, é por isso que tá dando errado aqui. Nada tá andando. Olá! Vai pra… Isso aqui é o seu caminho. Para de alisar o cabelo. Para de não sei o quê. Por que você tá mirando aqui? Né? Então E eu amo. É um trabalho. É um trabalho, mas eu amo. Eu amo, amo, amo. Nessa parte das redes sociais, eu acho que as pessoas ficaram um pouco malucas. Querem ser. Mas quando você pega uma pessoa, ela quer mostrar a identidade dela. Às vezes não. Às vezes ela quer aparecer… Porque eu sou na moda, mas não é o interno dela. Ela não é assim. Como que você convence essa pessoa a não querer se fantasiar de uma coisa que ela não é? Porque às vezes você vê quando a pessoa bota uma roupa que não tem nada a ver com ela, você fala, gente, a pessoa parece um cabide. E não tem a identidade dela. Sim, são vitimizações, né? Você já teve algum caso de encontrar alguém que queria uma coisa que não vai? Eu tenho uma métrica, talvez, uma métrica nesse trabalho que, de alguma maneira, eu não atraio patologias da moda. Eu não atraio essas pessoas. Sabe assim, a piriguete. Entendi. A pessoa que se veste inteira, assim, tapada até… Assim, os dois polos. Os extremos. Eu não atraio essas pessoas. Eu atraio pessoas que, inclusive, se vestem muito bem. Muito bem. Pessoas de bom gosto. Não são… de alguma forma, as pessoas que vêm pra mim não são pessoas que têm exatamente… ou se vestem mal. Não tem dificuldade com isso? Não é isso. É que talvez precise disso, isso para contar melhor. Ela não tá se valorizando aqui, vou te dar um exemplo. Eu atendi uma moça um pouquinho antes da quarentena começar, que ela é primeira filha.
e foi esperada menino, tá? Então, tudo isso eu descobri rastreando. Foi esperada menino. Então, depois vieram mais 2 meninas. Portanto, ela era realmente a mais masculinizada pelos pais. Então, ela teve que trabalhar muito cedo. Que acharam que ia ser um menino. Botaram toda a ideia, vamos dizer assim, yang em cima dela, né? E aí, ela é uma mulher linda, que se casou muito bem, tá tudo ótimo. A parte funcional, feminina, tudo ótimo. Só que ela tinha muita dificuldade de lidar com as zonas erógenas femininas. A cintura, os seios, o bumbum, o quadril. Ela nunca marcava, porque ela é um menino. Ela Olha tem que isso. doido isso. Então o que eu fiz? Eu falei assim, não é que ela se vestia mal, é que ela tinha dificuldade de entender a presença dela. E todas as coisas boas que viriam com essa força feminina que ela tinha para apresentar. Ela estava só trabalhando no masculino. E ali, quando eu marco a cintura, marco o quadril, ela fez assim, ó. Aconteceu uma coisa ali. E ali, aí é muito louco, porque você começa a se achar linda no espelho, cura até a gripe, né? Óbvio, amor. Agora, são pessoas que indicam ela a procurar ajuda, que acham que ela tem um potencial, ou só elas mesmas que te acham e falam assim, não, eu acho que eu preciso de ajuda pra me vestir melhor? Qual é o tipo de pessoa? Sabe o que é engraçado? É gente que indica ou… Sim, as pessoas que passaram pelo meu trabalho sempre me indicam. Entendi. Sempre tipo, me indicam. Eu que vejo, sei lá, ele fala, eu acho que você tinha que passar nela que você vai melhorar. Porque assim, ó, tem pessoas que falam assim, cara, você conhece a Carmela? Porque assim, às vezes não tem nada a ver com roupa, tem a ver com você ver que a pessoa aconteceu alguma coisa. Não tem um brilho, não tem a coisa dela. Não, tem alguma coisa. Ela não tá apática, ou não tá acontecendo, ou ela podia estar muito mais. Então, por alguma razão, quem já passou por mim sabe exatamente de que maneira eu posso trabalhar. Então, eu vou muito bem no boca a boca. Mas como eu tô no Instagram, eu tô no YouTube, enfim, as pessoas que vêm pra mim, elas ainda acham que vão encontrar essa métrica do personal stylist. Daí eu apresento, daí a pessoa fala assim, nossa, nem sabia que existia isso, então eu quero fazer. Então, assim, em geral, eu tenho mais surpresas positivas em relação a essa postura mais profunda do que negativas. E como que… Tem uma entrevista prévia pra você aceitar ou não? Eu faço um pouquinho… Eu sempre dou uma conversada antes. Sempre, sempre. Eu sempre faço. Agora eu tô organizando para que isso possa ser feito por e-mail, porque eu não tô dando mais conta de fazer tanto assim, de parar, conversar com cada um e tal. Então eu sempre faço um rastreio prévio. Mas… Teve gente que você não aceitou? Não, mas teve uma outra situação que eu disse assim, não é o momento. Eu acho que você não tá pronta. Preparada. Eu acho que você não tá pronta. Mas eu sempre digo, quando você estiver pronta, eu vou estar pronta. Eu vou estar aqui. Tu só vem pra mim que eu vou estar aqui te esperando assim, ó, de braços abertos. Mas teve algumas pessoas, eu disse, você não tá pronta. Não tá na hora de você fazer isso. Mas não estava pronta por quê? Ela não estava pronta para se conhecer, é isso? É porque às vezes a pessoa tá passando por alguma situação, por exemplo, assim, que exige dela demais. Entendi. E que ela não vai poder saborear esse lindo caminho que eu tenho para oferecer para ela. Porque do jeito que eu tô falando, parece profundo ou desgastante, mas é muito legal. É muito gostoso. Isso tudo você aprendeu com a tua vivência, é isso? A fazer esse caminho tudo? É que o método foi assim, eu comecei atendendo, aí eu comecei a dizer, nossa, não pode passar de 3 horas. Entendeu? Eu comecei a ver, falei assim, quando passa de 4 horas, a pessoa já começa a não entregar mais com tanto prazer. Como eu trabalho na pessoa se apaixonar por si mesmo, então eu tenho que trabalhar com prazer. Porque o prazer está dentro da paixão. Né? Então, quando você tá dizendo assim, nossa, acho que agora eu cansei, eu já fui embora da sua casa. E aí você já tá com saudade para quando eu volte, você já tá pronta querendo me encontrar. Entendi. Então, eu tomo o maior cuidado para que seja tudo muito gostoso. Então, por exemplo, eu vou atender um cara que detesta experimentar roupa. Nossa, eu faço assim, tipo, quase um stand-up comedy, para que aquilo funcione. Pra que ele ame aquele dia. Seja divertido aquele momento. E que seja muito legal. Eu falo, só mais umas roupinhas, te juro por Deus, que só mais o que… Eu faço sempre de um jeito muito customizado, muito artesanal, para que cada um tenha a experiência que precisa naquele momento. Porque naquele momento eu estou 100% assim, de alguma forma, doando tudo o que eu tenho lá daquela criança que saiu do Brasil com 4 anos até esse momento. Eu tô com aquela pessoa ali. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque ela tá me entregando um coração.
Então aí isso é tem onde que eu ser quero cuidado com chegar. muito amor. E você, como que você lida com isso? Você tá recebendo a alma de uma pessoa na tua mão. É uma carga É emocional verdade. também muito grande. E você, como Sim. que você lida com isso tudo? Eu vou te dizer, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, o André sabe. Eu tenho muitos anos, eu venho de família espiritualista, tal, então assim, eu cuido muito disso. Eu nunca deixo essa peteca cair, porque assim, a parte, espiritual, ela é realmente minha coluna vertebral nesse sentido, é ela que me sustenta. Então assim, eu tô sempre muito conectada com isso. Isso é uma coisa. Mas eu não vou te dizer que, por exemplo, quando vem pra mim um caso de abuso, né? Quando vem, às vezes, mexe. exato, quando vem, por exemplo, assim, uma violência, alguma coisa assim, eu fico muito tocada. Não tem como não. Só que da mesma forma, e isso eu estava até justificando outro dia pro meu marido, a mesma coisa, porque meu marido se preocupa muito, ele acha que eu fico muito preocupado com as pessoas. Óbvio, você entra na vida dela. Exato. E aí eu falei assim, tá, mas se eu tivesse escutado essa história no jornal, se eu tivesse visto isso na internet, isso também me tocaria, entendeu? Assim, como diz meu pai, eu não sou indiferente a nada. Desde do 0 anos, tudo me toca muito. Eu não sou uma pessoa indiferente às coisas. Então, assim, eu tenho essa vocação, eu tenho vocação pra de alguma forma assimilar da melhor forma o problema mais cabeludo que for. E de dar um contorno para que a pessoa use aquilo para fortalecer e não para enrijecer. Entendeu? Então, assim, tem a ver com talento, óbvio, tem a ver com uma vivência também, mas também tem a ver com uma vocação, é uma vontade. Agora antes da gente começar, você me olhou e você falou assim, Cá, você tá feliz, né? E eu falei, finalmente, eu entendi o que eu vim fazer aqui. Seu propósito. Finalmente, porque toda vez que vem um depoimento da pessoa falando assim, Carmela, eu não sei o que dizer pra te agradecer, ali eu falo assim, cara, você tá fazendo a diferença. Só isso já valeu uma vida inteira, já valeu todos os perrengues que eu passei na vida. Porque de alguma forma eu consegui trazer algo bonito pra vida de alguém. E aí essa pessoa vai trazer algo bonito pra vida de alguém, que vai trazer algo bonito pra vida de alguém. Ah, que orgulho dela fazer diferença nesse mundo real. Posso falar? Muito orgulho demais de te conhecer. Eu quero fazer isso, amor. Você não tá entendendo. Giane, eu já tô assim, caralho, eu quero me conhecer. Quero melhorar. Por que eu gosto tanto de brilho, caralho? A louca. O meu problema com glitter, Carmela. Carmela, e meu problema com glitter? Mas tem um limite pra você aceitar uma cliente ou não? Como assim? Porque com rede social tem muita gente nova, tal, que quer aparecer, quer ficar famosa, quer ser estilosa. Que às vezes vai te procurar e não é que ela tenha e vai entender muito o problema dela. Tem um limite pra uma pessoa fazer o teu trabalho? Passar pelas suas mãos? Qual o limite de idade? Por exemplo, uma menina de idade. 12. Não tem. Desculpa, eu não me expressei bem. De idade. De idade, não. Qualquer um pode. Eu já atendi, o meu cliente mais novo tinha 18 anos, hoje em dia ele tá com 22. Ai, que graça. Mas eu atendi um menino com 18 anos que, cara, foi tão legal, sabe por quê? Porque ele já começou a vida direito. Porque, entendeu? Verdade. Já abriu a porta, já entendendo as coisas. Ele ia fazer uma coisa, já tá fazendo outra, já entendeu o que ele veio fazer aqui, coisa mais linda do mundo. Filho de cliente. Maravilhoso. Quem tá ouvindo agora, qual que é tua opinião pra ela saber se ela precisa ou não de uma ajuda? Todo mundo precisa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho uma frase que talvez seja boa pra ilustrar isso. Eu sempre digo, o meu trabalho, ele é bom para todo mundo, mas não é pra todo mundo. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Ele é bom pra todo mundo, Sim. mas não é pra todo mundo. Porque pra assim… quem não é bom? Pra a pessoa que não tá afim de ir lá… De conhecer aquela… De conhecer, porque quando eu digo… Que não quer porque pensar. quando eu digo cuidar, não é lá só simplesmente se olhar, mas é vontade de solucionar. Entendi. Porque, assim… Querer ser melhor. Porque daí eu fico que nem cheerleader. Vamos. Eu fico ligando. Oi, tudo bom? E aí? Não, óbvio, você tá no processo. Vamos. Tem gente que quer fugir também, né? Então, assim, a pessoa que não está a fim de lidar, porque tem pessoas que amam seus problemas. Amam, o problema é uma companhia, aquela dor, nossa, aquela dor faz todo mundo sentir pena dela, é tão boa. Entendeu? Entendi. Tem pessoas que são assim. Entendi. Então, essas pessoas não vão comungar com um trabalho desse. Entendi. Porque eu vou resolver. Então, elas não vão comungar.
Não vai ter mais isso. Não vai ter mais isso. E daí ela perdeu aquela muleta. Então, talvez ela não se sinta pronta. Talvez ela não se identifique. Talvez eu passe pela vida dela, ela faz assim, ó. Legal. Quais são os canais, então, que as pessoas te acham? Muito bem. Eu estou no Instagram com @CarmelaAutoestima. Tá. Tá? Site? O site é métodoinsideout.com. Que a gente vai escrever aqui, né? métodoinsideout.com. E lá no meu site… Tem um canal pra de quem- tudo, né? Tem tudo, a explicação de tudo, mas também tem um curso que eu vendo num preço muito popular, muito… Mas o curso é para um grupo ou para uma pessoa só? O curso é… Não, o curso é individual. Ah, Você tá. compra e você assiste. Só que ele… É no vídeo? No vídeo. Ah, tá. Aí tem um curso… Nesse curso, é como se fosse assim… São os preceitos básicos do meu método. Entendi. Entendeu? É do tipo assim, de alguma forma, se você quer entender de que forma eu ando na vida, como eu me mexo na vida, tá ali. É o básico. Então, por exemplo, às vezes você não vai poder investir nesse momento para me contratar, mas se você já, de alguma forma, experienciar o curso, que ele é super curtinho, chama Cápsula da Autovalorização. Tá. Então você toma, já se Já sente entendeu. melhor. Já se sente Tem melhor. valores lá e tudo Tem ou não? valores lá e tudo. Fechado. métodoinsideout.com e no YouTube eu tô Carmela Montanari. Fechado. isso. E eu acho que não tem valor pra você se sentir mais feliz, que a vida é uma só. Amor, Isso mesmo. que honra, Câncer que ascendente orgulho, câncer. que orgulho. Nunca mais agora, né, amor, com você lidando e resolvendo a vida dos outros, a gente vai conseguir trabalhar juntas assim. Só você me arrumando agora, dentro. Quem sabe? Ah, eu amor, vou amar, vai fácil. ser uma super honra. Eu Pode de roubar verdade. algum momento. Eu amo trabalhar com você. Você é maravilhosa. Nossa, muito uma obrigada, honra não saber da tua história, que mulher. E posso falar, que exemplo de você mostrar como todas essas dificuldades você levou e transformou para uma coisa muito melhor e muito… Sempre vem do sim, o lado bom da vida. Parabéns, viu? Muito obrigada. Que Muito vida, hein? obrigada. E longa vida ao close certo, Bora, amores. quer dar um close? Longa Vai lá no vida. site dela Palmas pra você pra ver. todo mundo que tá aqui fazendo Eu isso aqui amo. acontecer, porque a gente tá aqui fazendo close, mas tem um monte de gente lá atrás. Tem Tá aí, bom? ó, uma Porque galera. a Jane tá sempre bem acompanhada. Ai, amor, você sabe, né? Que são as pessoas que te acompanham também, maravilhosas. Muito Amo. bom. De paixão. Ó, siga a gente no Instagram, Close Certo, _podcast. Aqui no YouTube é só clicar e assinar o sinalzinho lá, o sininho. E tem também no Spotify, Close Certo com Giane. Ai, te vejo aqui semana que vem. Adorei mesmo. Ai, foi muito legal. Amei. Beijo. Mara.